que você faria se fosse puxado para o inferno do nada, sem nenhum motivo ou aviso. Essa é a história do jovem Daesung. Era um belo dia, um dia antes da formatura do ensino médio. Dois jovens estavam caminhando até a formatura, mas sem qualquer aviso, sem qualquer contexto. Daesung foi puxado para o inferno. Daesung em pensamento se pergunta o que está acontecendo, e por que ele está ali. Se passaram 10 dias e Daesung está morrendo de fome. Ali não há dia e nem noite, muito menos luz do sol. Tudo que ele tem para comer é a carne podre que resta dos monstros. Em pensamento ele fala para si mesmo não vomitar, senão ele vai morrer de fome. E ele precisa comer. Para poder sobreviver, ele teve que se adaptar a esse lugar. Daesung escapa do ataque de uma criatura. Ele pega algumas pedras e joga no monstro. E para poder sobreviver, ele teve que lutar. Daesung fala que sente falta da sua mãe. Dia 39, para não morrer, Daesung grita que vai matar todos eles. E ele precisou desistir de ser um humano. Já se passaram 51 dias. Daesung estava comendo carne de monstro e fala que precisa comer para sobreviver. E nojo é algo que se tornou distante para ele. Um sistema aparece para Daesung dizendo que ele subiu para o nível 13 e ele deseja aceitar. Daesung se pergunta se ele finalmente enlouqueceu, ou ele aceita a notificação. 7 anos se passaram, e o nível atual de Daesung é 24. Agora ele já consegue derrotar a maioria dos monstros com apenas uma mão. Ano 24, ele fez uma espada com a pedra que pegou de um cavaleiro dragão. Ano 51, ele arrancou a cabeça do dragão da encarnação. Daesung fala que isso foi um dia bem gratificante. 79 anos e 365 dias. Eles finalmente se encontraram. O tão esperado encontro com o demônio, esse maldito que o arrastou para o inferno. Daesung pede para ele o aguardar. Deus demônio. Daesung derrota vários demônios. Um deles pergunta como ele se atreve a atacar o porteiro do Deus demônio, e ele fala que vai arrancar os membros do Daesung e jogar para as feras comerem, e ataca Daesung. Mas ele bloqueia o ataque e pergunta o motivo dele não abrir o portão bem quietinho. Aí ele vai conseguir sair vivo. A criatura o chama de insolente, e ele é quem irá morrer. Daesung avança contra a criatura. Ele fere o monstro, e a criatura aliada de Daesung fala para ele o matar de uma vez, pois ele é um bárbaro. O monstro fala que ele se atreve ao desafiar, e pergunta se ele não tem de se arrepender. Ele levará esse insulto para o Deus demônio. Mas Daesung arremessa a espada contra o monstro. O monstro fica sem entender. Daesung fala que o monstro fala demais. A criatura grita que isso é impossível. E ele finalmente é derrotado. O aliado de Daesung pergunta o que ele vai fazer agora. Ele matou o porteiro, o Deus demônio não ficará parado. E Daesung responde que ele sabe. O aliado pergunta se ele quer mesmo matar o Deus demônio e se tornar o governante absoluto desse inferno. Daesung fala que ele não tem esse interesse. O aliado pergunta o motivo dele querer enfrentar o Deus demônio, e ele responde que faz 80 anos desde que ele veio para no inferno, ele teve que lutar contra muitos monstros para sobreviver. E o aliado comenta que todos eram monstros incríveis. Todos tinham suas histórias. E Daesung questiona o que ele está fazendo nesse inferno, e por que o Deus demônio o arrastou para cá. Só isso. Ele só quer perguntar isso ao Deus demônio. E o aliado pergunta se ele é idiota. Era só perguntar de uma forma mais educada. E ele pede para Daesung deixar de ser maluco e ir pedir perdão ao Deus demônio, e depois fazer a pergunta que quiser. Daesung fala que não, ele tem que pagar por isso. Ele tem que pagar por arrastar Daesung para esse lugar e fazer ele sofrer tanto. Ele pega a espada e fala que eles precisam ir agora. Então avança muito rápido para o castelo. E então ele acorda, se perguntando onde ele está, e nota que está em um hospital. Daesung fala em pensamento que faz muito tempo que ele não sonhava com a sua vida na Terra. Ele acha que faz uns 30 anos, e se pergunta o motivo de ser justo um hospital. Ele tenta mexer o corpo e fala que não consegue se mover, e isso é uma pena. Esse sonho é muito nítido, e deve ser um sonho de estado vegetativo. Uma mulher entra no quarto e fica surpresa com os movimentos de Daesung. Ele olha para a mulher assustado. A mulher em prantos fala que o seu menino acordou. Era a mãe de Daesung, e ele em pensamento fala que não está gostando desse sonho. Isso é infantil e besta. Ele prefere acordar agora, mas ele não consegue, e fala em pensamento que isso deve ser um sonho, mas se pergunta o motivo de estar tudo tão nítido, e como isso é possível. Daesung fala que ele pensou que tinha morrido. O aliado fala que ele foi pego pelo Deus demônio. Daesung fala que ele não ouviu. Ele não estava lutando e ele o distraiu. E fala que o Deus demônio é um covarde. Ele atacou enquanto o jovem estava distraído. E a resposta dele para isso será cortar a garganta do Deus demônio. Então vai cortar o corpo dele em duas partes. O
O aliado fala que se ele matar o deus demônio, se tornará o governante absoluto do inferno e o que ele vai fazer? Daesung nota algo estranho. A notificação do sistema pergunta se ele gostaria de retornar à Terra. Ambos ficam surpresos com a notificação. Daesung fala que faz 80 anos que ele veio para o inferno. O aliado fala que a Terra não é onde ele vivia antes de ser arrastado para o inferno. E Daesung fala que todos os dias, o seu maior desejo era poder sair desse lugar. Então, não tem por que ele se preocupar, se ele pudesse escapar desse lugar maluco. E então ele faz a sua escolha e uma luz brilha no local. Os médicos perguntam se Daesung pode os ouvir. E Daesung em pensamento se pergunta se isso é mesmo real. O médico fala que Daesung esteve em coma por muito tempo. Então será um pouco difícil para ele se mover no momento. Mas não é preciso se preocupar. Ele vai melhorar com o tempo, recebendo tratamento e fisioterapia. A mãe de Daesung em prantos agradece o médico. Ele responde que tudo isso foi graças à persistência dela. Daesung grita em desespero, e o médico pede para ele ficar calmo. Daesung se pergunta em pensamento o que é verdade e o que é sonho. O momento que ele encontrou a mensagem ou agora, as crianças no consultório ficam assustadas com a gritaria do Daesung. O médico se aproxima de Daesung e ele manda o médico ficar longe dele. E então ele morde a mão do médico. Ele pergunta ao médico se isso é uma maldição ou um veneno de paralisia, e o que ele fez com o corpo dele. Em pensamento ele fala que isso tem que ser um sonho, um pesadelo terrível. Daesung grita perguntando como ele sobreviveu por todo esse tempo. Em pensamento ele fala que isso não faz sentido. Ele fala que lutou por 80 anos, e acham mesmo que ele vai morrer tão fácil assim. Em pensamento ele fala que ele implorou por tanto tempo enquanto quase morreu no chão frio daquele inferno, e grita no hospital que não vai morrer, e em pensamento ele fala que precisa voltar. Alguns homens entram no quarto e seguram Daesung para o conter. Ele grita pedindo para o soltarem, e fala que vai matar todos eles. E em pensamento ele fala que não acredita que acordou com um corpo tão ruim assim. E ele olha notando algo estranho no céu. Em pensamento ele fala que isso é um buraco de minho. E se pergunta o motivo disso acontecer aqui. Daesung voltou do inferno. Daesung gritando que eles pensam que vão sobreviver depois de fazer isso com ele. E como eles se atrevem. Daesung recebe algo no corpo para dormir novamente. E ele fala que vai matar todos. Daesung começa a apagar. O jornal alerta que por volta das 9 horas da manhã, um portal se abriu no céu, acima de Songpa, em Seul. Felizmente a equipe de caça responsável por esse bairro foi acionada imediatamente. O comandante pergunta à equipe de caça qual é o relatório da situação. O homem da equipe responde que no momento eles estão na fase final da eliminação. O chefe pergunta quanto tempo levará para limpar tudo. E ele responde que com a equipe de caça, ele acha que vai levar cerca de 1 hora. O chefe pede para ele entrar em contato imediatamente após o término da missão, e ele cuidará do resto. O jornal avisa que eles acabaram de receber a informação que a resposta rápida da equipe de caça fez com que o portal desaparecesse. Daesung analisando a situação. O homem aparece no consultório, falando que Daesung acordou mesmo. Daesung pergunta quem ele é. O homem pergunta se ele não se lembra do mesmo. E Daesung pergunta se ele é Shanyu. Shanyu responde que é ele sim, e pergunta se ele está bem. Daesung responde que está bem sim. Shanyu fala que ele finalmente acordou depois de ficar 10 anos em coma. E Daesung pergunta se foram 10 anos. Shanyu fala que 10 anos atrás, um dia antes da formatura do ensino médio, com um colapso repentino, ele caiu. E desde então, ficou deitado nessa cama de hospital por 10 anos. Daesung em pensamento fala que ele aguentou o inferno por 80 anos e na vida real se passaram apenas 10 anos. Daesung fala que isso é um alívio, e Shanyu pergunta do que ele está falando. Daesung fala que não é nada. Shanyu fala que de todo jeito, a mãe de Daesung sofreu muito esse tempo todo. Ela teve que ter 2, às vezes 3 empregos, para poder pagar a conta dele do hospital, e pede para ele se recuperar rápido, agora que está no controle. Fala para ele não se preocupar com o emprego. Ele tem algo para Daesung. Daesung responde que está certo. Um tempo depois, Daesung e sua mãe estavam passeando do lado de fora do hospital. Ela fala que o dia está lindo. Daesung em pensamento fala que ele lutou para sobreviver no inferno, mas na vida real, ele tem uma família para cuidar, e não consegue se mover direito com esse corpo. Ao contrário, ele apenas se tornou um incômodo, um fardo. A realidade é tão cruel quanto o inferno. A mãe de Daesung fica assustada ao ver 2 homens em seu caminho. Um deles a chama. Daesung em pensamento se pergunta o que está acontecendo. Um deles pergunta o motivo dela ter sumido assim, e se ela está pensando em não os pagar o que deve. E o outro fala que se o filho dela acabar desmainando de novo, e não acordando dessa vez,
A mãe dele pede perdão por isso, e fala que vai os pagar no mês que vem. Um dos homens fala que mês que vem. Quantas vezes ele ouviu ela falar isso? Ela pede um pouco mais de tempo dessa vez e fala que vai pagar. O homem se irrita, e pergunta como ela se atreveu ao tocar, batendo na mulher. O homem fala que se ela pega dinheiro emprestado com alguém, ela precisa devolver no prazo, e acha que pode se enganar só porque eles são bonzinhos. A mulher começa a chorar e pede para eles não fazerem isso na frente do Daesung, os pedindo para ir embora. Um dos homens fica irritado com isso, falando que ela se faz de envergonhada na frente do filho. Enquanto isso acontecia, uma janela de missão apareceu de repente para Daesung, mas a dúvida não durou muito tempo, porque foi essa janela de missões que o ajudou a sobreviver por 80 anos no inferno. Algo muda em Daesung. Ele em pensamento se pergunta o que está acontecendo. Todos estão congelados. Ele fala que é como se o tempo tivesse parado, e se pergunta se isso aconteceu porque ele aceitou a missão. A missão de ascensão está em andamento. Restauração corporal. Ela é de dificuldade fácil. Detalhes. Ela pede para Daesung ir ao ponto de destino marcado. Tempo limite é de 1 hora. Objetivo: ir para o local marcado. A recompensa é o elixir de restauração absoluto. Daesung fica se perguntando o que é o corpo de Jade, e sobre a recuperação, ele fala que se fizer isso ele vai ter o corpo original de volta. Ele vê o local marcado e fala que só precisa chegar até ali, e sorrindo ele fala que só precisa rastejar um pouco para poder voltar ao seu corpo original. Ele começa a se rastejar no chão, falando que em pensar que ele conquistou todo o inferno, e agora precisa se rastejar por algo. Ele fala que será impossível ele chegar nesse ritmo. O tempo estava correndo e só restavam 17 minutos. Daesung fala que isso não é algo que ele pode conseguir só com força de vontade, e ele precisa pensar melhor. Afinal o sistema não dá missões impossíveis, e o mesmo vale para essa missão. Ele analisa a missão e fala que é isso. Não está dizendo que ele precisa ir até o local marcado. Ele só precisa dar um jeito de chegar lá, e isso é estúpido. Ele só percebeu isso agora. Ele se segura na cadeira de rodas, se sentando nela, e restando apenas 35 segundos, ele fala que tem tempo ainda. Com toda a velocidade o mesmo vai em direção ao local marcado, e consegue antes do tempo acabar. A recompensa aparece em sua frente. Ele pega o elixir e toma. Daesung fala que as dores de seu corpo desapareceu, e ele está sentindo a energia voltando, e pergunta se esse é o efeito do elixir. O tempo volta ao normal. Um dos homens pergunta onde está o garoto. Os outros apontam falando que ele está ali, ou perguntando o que ele está fazendo. A mãe de Daesung fica preocupada com ele. Um dos homens pergunta como ele se moveu, o outro pede para deixarem isso pra lá, e o mesmo aceita. Daesung olha os homens indo embora. À noite ainda o hospital, Daesung em pensamento se pergunta como a janela de missões apareceu, e ele fala que já tentou abrir a janela de status diversas vezes, mas ele acabou desistindo por não ter resposta. Mas precisa voltar ao seu corpo original antes que aqueles bandidos voltem, e ele vai precisar de uma missão para conseguir. Uma mensagem aparece para Daesung, dizendo para guardar a vinda do governante absoluto. Daesung aparece em outro lugar. Ele se pergunta onde está, e se isso é um sonho. Uma missão do sistema aparece para Daesung. O governante absoluto desceu até Pantheon. O conselho reconhece o diário do absoluto. Um avatar formado de acordo com o conteúdo do diário será fornecido. O processo de execução será acelerado. Complete a execução superando o obstáculo concedido. Boa sorte. Daesung fica sem entender muito da missão, falando que isso não parece ser um sonho, e ele então só precisa fazer o que estão pedindo, e pergunta se então ele já pode começar. A missão de Ascensão 2 está em andamento. Restauração corporal. Dificuldade baixa. Uma criatura aparece para Daesung. Ele se concentra, dando um soco com toda a força no monstro, e outra missão de ascensão aparece. Ele corre até o local marcado, cumprindo as missões, e uma porcentagem aparece para Daesung, dizendo que a taxa de execução atual é de 55%. Ele fala que isso só pode ser brincadeira. Ele já fez 9 missões e ainda está em 55%. A recompensa dele é sempre esse tônico nutricional, e isso já está ficando chato, pedindo para eles mandarem uma missão de verdade para ele. E então outra missão aparece para ele. Daesung lendo a missão pergunta que então agora ele precisa vencer um demônio chorão, e de repente algo cai do céu, causando enorme brilho no local. Daesung fala que então é ele. Esse monstro quase o matou no inferno, e como é bom o encontrar novamente. A batalha entre Daesung e o demônio começa. Daesung fala que se continuar apanhando assim ele vai virar pó, então ele pula para cima do monstro, mas acaba sendo surpreendido com um soco da criatura. Ele fala que está apanhando desse jeito de um demônio chorão e isso é uma vergonha. O demônio se prepara para
para atingir Daesung com vários golpes, mas ele desvia. Porém, o monstro consegue o segurar, apertando Daesung com força. Daesung fala que se lembrou do que ele fez para o atingir no inferno, e de como ele acabou com o demônio. Daesung corta a mão do monstro com sua espada, e se solta da criatura. Ele fala que se esqueceu que pode invocar espadas. O monstro furioso avança contra o jovem, e Daesung avança contra o monstro o mandando voltar para o inferno, e assim o rapaz corta a criatura no meio. A missão foi concluída, processo de execução aumentado, taxa de execução atual, corpo de Jade 55%, de volta ao hospital, alguém abre a janela do quarto, a mãe de Daesung estava dormindo e acorda perguntando quem era essa pessoa, e de repente ela fica assustada perguntando se era Daesung. Ele sorri para sua mãe, estando de pé e bem, um especialista examina Daesung, enquanto o médico e a mãe dele ficam observando. A mãe de Daesung pergunta ao médico se isso é possível, ela tem certeza que o médico a disse que demoraria pelo menos uns 6 meses de fisioterapia, e pergunta como ele pode se movimentar tão bem em apenas 15 dias. O médico fala para ela que infelizmente ele não sabe o que dizer, a condição desse paciente é clinicamente inexplicável. Ela fala que o Daesung e entra em negação perguntando se não é isso. O doutor fala que ele está apenas reagindo diferente do comum, e ela não precisa se preocupar com isso. A mãe de Daesung fica mais aliviada. Daesung se irrita com o rapaz e manda ele parar com essa brincadeira. O homem se desculpa e fala que está surpreso com a melhora repentina dele. A mãe de Daesung fala que isso é muito bom. Daesung em pensamento fala que se sente muito melhor. Ele já pode se mexer e andar sem problemas, mas agora ele precisa voltar ao seu corpo original o mais rápido possível. Daesung se alonga e vê a mãe dele conversando com alguém. A mãe de Daesung agradece à enfermeira, e ela fala que não fez nada demais. A enfermeira Kim responde que não foi nada comparado ao que ela fez em todos esses 10 anos. Ela se esforçou muito. A mãe de Daesung fala que isso foi um milagre. E Daesung fala em pensamento que ele não consegue nem imaginar o quanto deve ter sido difícil para sua mãe suportar isso esse tempo todo. E agora ele vai cuidar dela. Daesung vai até o banheiro do hospital e de repente uma mensagem aparece para ele. O panteão aberto. Novamente ele é levado para aquele lugar. E Daesung pergunta se a execução do sistema não pode ser mais rápida. O sistema fala que a execução é limitada às missões de ascensão que são criadas aleatoriamente pelo Pantheon. Você pode selecionar livremente o nível de dificuldade. O sistema pede para ele selecionar o nível de dificuldade pretendido. Daesung fala que precisa terminar isso o mais rápido possível, e ele seleciona o infernal. O sistema fala que a dificuldade das missões ascensão será ajustada para infernal, e algo começa a ser invocado na frente dele. Ao terminar, o Daesung nota que é uma pessoa e fala que isso é um saco. E a pessoa sorri olhando Daesung e ele nota que esse cara é ele mesmo. O sistema envia uma mensagem a Daesung, falando que o absoluto, Daesung, espécie, Doppelganger. Detalhes, ele precisa lutar contra um algo designado e obter a vitória. Daesung fala que faz sentido, afinal, o absoluto do inferno é ele. Mas o absoluto avança contra Daesung rapidamente o surpreendendo, e Daesung bloqueia o ataque com sua espada, o jogando para longe. Daesung fala que isso é uma merda. O absoluto avança rapidamente contra Daesung o atacando novamente, e Daesung se defende o chamando de desgraçado. Ambos continuam se atacando, mas Daesung sofre a maior parte dos danos. Ele fala que isso é uma merda. Nesse momento ele não consegue se igualar à força e velocidade dele. Quanto mais ele demorar, pior a situação vai ficar. O absoluto golpeia Daesung com força, o arremessando para longe. Daesung fica ofegante e fala que desse jeito faz parecer que o falso ele é melhor que o verdadeiro. Isso não o deixa feliz, e fala que não se importa com isso. Ele vai matá-lo com as próprias mãos. Daesung usa uma habilidade chamada neutralização de sangue. O clone avança com velocidade contra Daesung, atacando ele, mas ele desvia do ataque e pergunta para onde o clone está olhando, o jogando no chão e atacando com a espada. Mas o clone desvia do golpe, se afastando e sorrindo de forma maligna. Daesung nota que o clone também utilizou a neutralização de sangue. O clone avança contra Daesung, atacando com a espada novamente, e ele bloqueia e manda o clone não se achar tanto. O atacando com força, mas o clone desvia novamente, surpreendendo Daesung ferindo pelas costas. O clone corta Daesung ferindo gravemente, e o mesmo acorda no banheiro do hospital com alguém batendo na porta. Era uma pessoa da limpeza, perguntando o motivo da porta estar trancada. A mulher pega uma chave para destrancar a porta, e assim que ela coloca, Daesung volta a se concentrar na batalha contra o clone. Daesung em pensamento fala que nesse estado é impossível, se ele perder agora, todos os esforços que fez terão sido em vão, e fala que ele precisa pensar direito, o que ele poderia fazer para o matar no inferno, e Daesung se lembra do inventário. A mulher da limpeza estava prestes a abrir a porta, mas alguém a chama perguntando se ela não ouviu o anúncio pedindo para ela ir ao terceiro andar.
Voltando à batalha, Daezung ativa o inventário, e pega algo que estava nele, e Daezung fala que eles ainda não terminaram a batalha. Daezung fala em pensamento, que os itens de recompensa que ele recebia toda vez que completava uma missão, ele esquece o que tinha guardado isso no inventário, é o item que ele precisa agora. O sistema alerta que o tônico nutritivo do monarca. Este é um tônico nutritivo que restaura a resistência e a força mental do usuário em 20%. Daezung fala que com apenas 5 frascos de 20%, é possível lutar facilmente com a capacidade total dele. O clone avança contra Daezung. O clone ataca, mas ele desvia, e acerta um soco em cheio no clone. Daezung fala que foi maneiro e ele está sentindo o poder, e pega outro item dentro do inventário. Daezung fala que agora ele não vai perder tempo, ele vai aumentar logo 100%, com mais 2 frascos. O clone tenta acertar um chute no rosto do Daezung, mas ele desvia e em pensamento fala que é o terceiro frasco. O clone tenta acertar um golpe com a espada, mas o Daezung defende o golpe, e fala que agora foram 4 e 5. Ele fala que mesmo depois de se fortalecer, ainda é difícil. O clone segura no pescoço, e aperta-se preparando para enfiar a espada na barriga de Daezung. E esse foi o recap de hoje. Gostou? Quer a parte 2? Então comente aí parte 2, para eu trazer o mais rápido possível. E claro, se inscreva no canal e deixe o like nesse vídeo. Fazendo isso o YouTube vai saber que você gosta do meu conteúdo e vai te recomendar mais vídeos para assistir. E aqui está uma recomendação. Esse recap aqui está incrível e te garanto que você vai gostar. Até o meu próximo vídeo. Tchau.